Obrigada pela participação com a gente aqui no Redação. Um ótimo dia para você. Obrigada pelas informações, porque tivemos outra partida também da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada ontem lá na Arena do Grêmio. Grêmio e Botafogo se enfrentaram. O Botafogo vencia até o finalzinho da partida, quando o Matheus Martins toca com a mão na bola. Tem um pênalti cobrado pelo Thiago Volpi e o Grêmio consegue o empate ainda ali no finalzinho. Nosso Diogo Olivier já está com a gente aqui no Redação para trazer um pouquinho da... sempre apostas. Diogo Olivier, bom dia, amigo, bem-vindo aqui ao Redação. Nessa quinta-feira, para o Grêmio, um suspiro, né? Um respiro importante, porque era mais um jogo em casa. Claro que o empate também não era o melhor resultado, mas ia perdendo mais uma partida dentro da sua casa, né, amigo? Bom dia. Bom dia Camila, Rodrigo, Aiello, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sabe que o torcedor do Grêmio, o cenário do Grêmio depois do jogo, Camila, não era de tristeza, era de ponto somado mesmo. Porque, não apenas pelo gol no final, né, mas pela atuação do Grêmio. Esse tropeço, digamos assim, né, porque o Grêmio tem problemas em casa. Eu estava olhando aqui a atualização, o Grêmio entrou nessa rodada atrasada da 16ª, o Grêmio no campeonato, ele era até este jogo o 16º colocado como mandante. Olha isso, quase zona de rebaixamento como mandante. O que obviamente indica que o Grêmio é um fora de casa, quando consegue reagir. O Mano Menezes e o Grêmio do Mano jogavam muito por reação, contra-ataque, jogar por uma, duas bolas. E aí quando tinha de propor jogo, perde para o Sport, perde para o Mirassol, empata com o Ceará, enfim. Mesmo que vença Atlético Mineiro, até empate com o Flamengo fora. Mas neste jogo, embora tenha havido empate, foi um cenário diferente. Daí, assim, até, entre aspas, um certo entusiasmo, assim, do universo do Grêmio, dos jogadores. Sabe aquele jogo, assim, que termina, todo mundo quer dar entrevista? Quando todo mundo quer dar entrevista, é porque não há um sentimento de perda no jogo, né? Isso foi muito claro, né? Então, foi uma partida que, ao contrário das outras em casa, o Grêmio teve um volume interessante, foi um jogo equilibrado, né? O Grêmio poderia ter vencido, o Botafogo também poderia ter vencido, mas foi um jogo mais equilibrado para o cenário do Grêmio, né? O Grêmio conseguiu ter mais a bola, especialmente no terço final, ali mais perto do seu ataque. Isso era impossível antes, né? O jogo termina com o Botafogo com mais posse de bola, mas foi uma partida em que o Grêmio teve mais volume, teve mais finalizações, conseguiu reter a bola com alguma qualidade. E aí tem um jogador que está se destacando, apesar dos 37 anos, num universo que a gente também tem que fazer essa análise, uma régua um pouco mais baixa, claro, que é o William, porque hoje ele é praticamente o armador do Grêmio. Ele não é o meia central, né? Ele parte da esquerda e aí ele vem para dentro. O ponteiro do Grêmio é o Marlon, né, que faz amplitude lá pelo lado esquerdo. E aí ele está cumprindo bem essa função, né? Fez uma boa partida de novo. No Grenal ele foi um dos melhores jogadores do Grêmio. Durante o jogo ele pede para o Mano para ir formalmente ali para o meio, Rodrigo, para ele ter menos leads defensivas, digamos assim. E o Mano o atende, ele vai para o jogo, ele vai ali para o meio. E o Grêmio vai fazendo uma partida interessante. O Kahneman ficou batendo palma ali, pedindo o lance no último jogo, porque é o Kahneman, né? Mas dessa vez ele tinha razão. A primeira câmera, que mostra aí o lance no final, parece que não tem absolutamente nada, né? Parece um lance que bate no ombro, braço recolhido, e aí depois no outro ângulo, aí sim aparece o braço esquerdo do jogador ali do Botafogo, acho que era o Matheus Martins no lance, né? Isso. E aí o Volpi vem lá de trás e faz o gol, vira um personagem do Grêmio de novo. Mas assim, o Grêmio não teve Arthur, o Botafogo cheio de desfalques, né? Enfim, muitos desfalques, de Savarino, Santi, Cris Ramos, enfim, vou esquecer algum que eram muitos. Danilo. O Grêmio não tinha Cuejar, não tinha... Savarino, Danilo, isso. O Grêmio não teve Cuejar e não teve Arthur e não teve o Vinícius. O centroavante foi o André, já não tem Braithwaite, enfim. Esses dois especialmente, não ter Camilo, não ter o Arthur e o Cuejar, para o Grêmio é muito severo, né? O Grêmio está tentando um jogo de um pouco mais de transição, de circulação. Isso pesou demais. O Noriega, o japonês naturalizado peruano lá do Alianza Lima, que veio como volante, mas estava jogando improvisado de zagueiro, foi adiantado para ser volante. Entrou o Gustavo Martins como zagueiro. E aí a fluência ali do meio-campo não encaixou exatamente. Dodi, Noriega, o Grêmio sofreu um pouquinho com isso. O Alex Santana entrou no intervalo, quando saiu o Noriega. O Alisson entrou no lugar do Pavon e acaba sendo em cima dele o gol do Cuiabano, né, que formado na base do Grêmio. Mas o Grêmio festejou demais, porque vamos combinar o seguinte, né, gente? Há um pouco mais de um mês atrás, o Grêmio perdia para o Sport em casa, podendo ser goleado.
E um pouquinho depois, o Grêmio não acertava nem substituição. Vocês lembram daquele jogo, assim, esquisito? Contra o Mirassol, que o Mano queria tirar o João Pedro e aí o Thiago Kozlowski, que aliás era o técnico ontem, né? Porque o Mano estava suspenso. Errou, entendeu errado, entregou a plaqueta errado e aí tirou o Alisson. Aí eles discutem. O Grêmio estava num ambiente assim que as coisas realmente não funcionavam. Mas o Grêmio venceu o Grenal fora de casa, teve um rendimento interessante, tomou o gol e não se abateu, foi adiante. Hoje o Grêmio está a 7 pontos da zona do rebaixamento, porque essa é a régua do Grêmio neste campeonato. Sim. Se o Grêmio conseguir vencer o Vitória no próximo jogo em casa, no domingo às 11 horas da manhã, abre 10 pontos da zona do rebaixamento, quer dizer, ele caminha um campeonato de segurança, alinha um campeonato de segurança. Não é a régua do Grêmio, que a gente conhece, de títulos, enfim. Mas para esse ano, pezinho no chão, foi um ponto importante, foi ponto somado sim contra o Botafogo, que se ganhasse entrava no G4. Ainda que, né, talvez o Botafogo tenha mais soluções para os desfalques do que o Grêmio, me parece que o time do Mano sofre mais defensivamente com os desfalques e o time do Botafogo, há algumas rodadas, sofre muito quando tem desfalques no setor ofensivo, né? Sobretudo no jogo de ontem, porque, assim, o elenco do Botafogo é melhor que o elenco do Grêmio. Mas, se a gente pega os times titulares, as duas equipes tiveram perdas muito significativas, né? O Diogo citou o meio-campo com Cuéllar e Arthur, que, cara, se você olha Cuéllar e Arthur e pensa em Dodi Noriega, há uma disparidade de qualidade técnica no trato com a bola ali, na articulação do time, que é gigantesca, né? Isso influencia demais no jeito como a equipe vai se impor dentro de campo. Tanto é que no intervalo o Mano tira o Noriega, que aliás é um ótimo jogador, mas acho que funciona muito mais como um marcador, como volante, como zagueiro é excelente. O problema para mim ontem veio mais no segundo tempo nesse sentido, né? Porque a reposição do Botafogo já estava em campo. Aquilo que costuma ser os jogadores que são utilizados no segundo tempo, eles já iniciaram o jogo. Sim. Alguns deles, inclusive, às vezes nem entram, mas já iniciaram o jogo. E tanto é que tinham vários garotos no banco, o David Ancelotti nem faz as 5 substituições, não consegue fazer. Claro. E pelo lado do Grêmio, você tinha ali o Alisson entrando, que é um jogador que já foi titular recentemente, o Christian Oliveira, que até perde um gol que poderia mudar o resultado da partida, mas também já foi titular recentemente. Então, acho que nesse sentido da reposição, e até por isso que o Grêmio termina o jogo melhor que o Botafogo, né? O Botafogo, ele passa a dominar o jogo ali perto dos 20 minutos, depois o Grêmio retoma o controle até a reta final, termina aí com mais finalizações, como a gente está vendo. Mas acho que o jogo teve muito esse componente, esse sentido. Para a sequência do campeonato, o Botafogo ele tem que retomar uma equipe titular e fazer esse time desenvolver como fez no início do trabalho com o David Ancelotti, e o Grêmio dar continuidade àquilo que a gente viu no Grenal, que foi um time mais sólido ofensivamente, né, mais lúcido, sabendo o que fazer com a bola. E a questão do William, Diogo, eu acho que o William vai acabar pegando essa vaga de meia central. Eu vejo, a gente olha para o elenco do Grêmio, alguns deles estão fora, né? Tem os jogadores para atuar ali, mas o Cristaldo não está vivendo uma grande fase há algum tempo. E os jogadores de lado de campo, eles têm conseguido se aproximar mais daquilo que o Mano espera. E aí você ter o William para descer com o lateral, muitas vezes, né, acaba sendo um desperdício, porque é um cara que, tecnicamente, ele é acima da média dos demais jogadores ali. Então, deixa ele descansar um pouquinho por dentro e quando o Grêmio tiver a bola, ele vai ganhar liberdade para circular por vários setores. Na base do Corinthians, inclusive, jogava assim, era um meia central, não era um jogador de lado de campo. O Botafogo poderia ter perdido ainda, pode ter perdido ainda mais um jogador para a sequência da temporada, porque o Alex Telles saiu com problema no joelho. Entrou o Cuiabano, então pode ser mais um desfalque aí para o David Ancelotti, que a gente... Rapidinho, claro. Desculpa te cortar, a gente viu a classificação ali, A rodada foi maravilhosa pro Mirassol, né? Sim. Porque o Bahia perde e o Botafogo empata. O Mirassol tem um jogo a menos, perfeito. E é um jogo a menos dentro de casa contra o Fluminense, né? Que não tem conseguido fazer grandes atuações no Campeonato Brasileiro. Olha lá, imaginando, né, naquela conta do torcedor que você citou. É verdade. Se faz 3 pontos, abre 5 pro Botafogo, cara. Sim. Então foi uma rodada excepcional pro Mirassol. E aí, né, pensando no Bahia... 8. Pelo menos 5 e pode chegar a 8, porque o Bahia também tem um jogo a menos, né? O Botafogo já tem uns 24 com o jogo de ontem. O Grêmio também chegou aos seus 24 jogos ali, 29 pontos, abrindo 7 para o Vitória, que é o primeiro na zona de rebaixamento. O Mano Menezes ontem...
Sim, é o próximo confronto. Como lembrou Diogo Olivier, no final de semana teremos Grêmio e Vitória também na Arena do Grêmio. Ontem o Grêmio estava com seu técnico substituto, né, auxiliar, o Thiago Kozlovski. Então vamos ouvir o técnico do Botafogo, o David Ancelotti. E o time controllò bastante bene, defensivamente, organizado. O time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória, e depois aconteceu o que todos sabemos. Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas não é uma derrota, é um empate com, sim, pode ser agora mesmo um sabor a derrota como frustração. O Diogo trouxe o lance do pênalti, a gente pode até mostrar de novo. Alguém discorda? O Botafogo reclamou da marcação. Me pareceu que a segunda câmera concorda com o Olivier. Não, a outra... A primeira realmente parece que não há, mas... Parece que não, mas a segunda com certeza. Assim, gente... não, perdão, acho que a reclamação... a gente está vendo outro lance mesmo, né? Essa é a falta, da né? falta. Que vai gerar, não que é vai o lance gerar do pênalti. isso. Que vai o lance do pênalti é o toque de mão do Matheus É Martins. urgente, assim, eu sei que é uma coisa louca isso, mas é urgente. Eu não sei se já porque hoje a gente não tem a capacidade de assistir a treino, é que é na né? cobrança da falta o toque. Sim. E essa imagem, e essa tomada que permite que a gente vê de uma forma mais clara. Porque não é no braço que está para trás, tá, gente? É na mão Isso, esquerda do Matheus Martins. Na virada, né? Então, assim, é urgente. Eu nem sei se já está rolando isso, que os clubes hoje, que os times hoje treinem, gente, algum tipo, né? Vários tipos de situações em que você tenha que alterar a mecânica do corpo. Eu sei que na hora que você pula, por exemplo, se você não usar os braços, você não tem impulsão garantida. Agora, não tem jeito, porque se você pular e o braço estiver aberto e bater no teu braço, vai ser pênalti. Então, assim, é um desafio agora para quem é preparador físico, fisiologista, de certa maneira, desenvolver uma técnica. Já tem aquela coisa do braço, né, para trás, quando a bola ela é rasteira, né, quando vai ser um cruzamento rasteiro. Agora, quando é alto, não tem jeito. Porque toda vez que a bola bater na mão com o braço aberto, vai ser pênalti. Acho que tem uma reclamação da falta também, né? O Botafogo acha que a falta foi mal marcada. Achei falta do Arthur também, mas enfim. nas costas do... O Botafogo também reclama da marcação da falta que gerou a origem do lance. E aí a gente tem esse pênalti marcado a favor do Grêmio. Foi por aí a reclamação também, né, Diogo, do Botafogo, mas pro Grêmio acertada a decisão. E o Thiago Volpi, né, cobrando o pênalti, empatando no finalzinho da partida. O Botafogo reclamou sim da falta, que o Marcos Rocha teria assim se jogado. Aliás, o Marcos Rocha, depois do gol do Botafogo, ele cresceu no jogo também, ele virou quase um volante na hora que o Grêmio tinha a bola indo para dentro, estava sempre no campo ofensivo, também está virando um líder do Grêmio, tem jogos aí que ele termina já com a abraçadeira de capitão. Quando o Kahneman está em campo é o Kahneman, se não ele. Eu queria só colocar um ponto aqui que eu acho importante, rapidamente, o público do jogo na Arena ontem, 18.500 torcedores. Gente, isso é um dos piores públicos do Grêmio na temporada, depois de vencer um Grenal. É público de Campeonato Gaúcho, sabe? Grêmio, sei lá, e União Frederiquense. No Beira-Rio já está acontecendo isso também. Quer dizer, tudo bem que teve o bilionário gremista, o Marcelo Marques, que seria presidente, que desistiu logo depois do Grenal, e aquela ideia de time com dinheiro, futuro Palmeiras do Sul, acabou. Isso foi um baque no torcedor do Grêmio, que estava vivendo esse sonho. Mas tem muito aquela história de, tá bem, se ganhar do Botafogo, vai ficar ali em 11º, 12º, não é mais protagonista, isso é algo que a gente está discutindo bastante. Público baixíssimo ontem. Antes da gente falar do Internacional, que anunciou o técnico novo, só o Botafogo tem mais um jogador suspenso, né, fora da próxima rodada, porque além, né, falei do Alex Telles, da situação que tem que ser reavaliado, o Caio Pantaleão, depois do jogo, o Barbosa levou o terceiro cartão, ou seja... Também está suspenso pelo terceiro, mas o Caio Pantaleão foi expulso já após o fim da partida, reclamando do lance do pênalti. Ele leva o amarelo e leva o... E insiste, leva o segundo. Os dois cartões amarelos são desse lance. Ele vai, reclama, não vi, confesso, a súmula para saber exatamente o que o árbitro justificou do que ele estava dizendo ali, mas levou o primeiro amarelo, continuou falando, levou o segundo e está fora do próximo jogo, é um desfalque para o técnico, para o David Ancelotti. Agora sim, falando do Internacional, Diogo, porque anunciou oficialmente, né, o Ramon. O Sport Center está de volta, sim. Ontem, alguns jogos recuperados do Campeonato Brasileiro. Teve esse grande confronto pesado entre Grêmio e Botafogo. O empate, então, em 1-1. A gente vai ver o Botafogo abrindo o placar com o Cuiabano. Não é, Mari? Isso. E depois só no finalzinho que o Grêmio empatou.
Pois é, e assim, o Botafogo tem 13 jogadores, né? Assim, desfalque absoluto dos jogadores de frente ali. Então o David teve que trabalhar bastante com isso, vai ficar na reclamação do pênalti que o Grêmio consegue, e aí o Volpi vai empatar a partida. O Textor, novamente, né, voltou a reclamar da arbitragem, mas acho que foi o Matheus Martins que estava no lance, se não me engano. E aí o Grêmio consegue um empate já no finalzinho, mas o Botafogo foi bem, assim. Se recuperando ali das eliminações também, né? E aí o Cuiabano, e a gente viu o William também, né? Uma das novidades no Grêmio, foi muito bem no Grenal e ontem participando também, Silas. Vitória no Grenal muda tudo, mudou pro Mano Menezes, né? Mudou pro Roger também, tá mal, né? Porque acontece. E o Grêmio, pouco a pouco, retomando aí o seu futebol. As vitórias ainda não estão acontecendo como o Mano espera, mas já está retomando o seu futebol com o William e essa galera aí. O Volpi marcando e a gente ouve, então, avaliações depois desse empate. Quase, hein? Pra gente não tem impacto nenhum, né? Logicamente que a gente nunca gosta de ver um companheiro de profissão desempregado, saindo dos clubes, ainda mais o Renato, né? Que é um amigo que a gente, né? Que todo mundo tem aqui dentro e tem um respeito enorme por ele. Mas pra gente não muda nada, não tem nada, né? Então estamos seguindo o trabalho, fazer o melhor que tem para fazer pelo Grêmio, conseguir os resultados que nos interessam, de colocar o Grêmio o mais alto possível na tabela, né? E chegar lá na 38ª rodada, que o Grêmio tem aí pelo menos os resultados que esperam, trazer o Grêmio para grandes torneios internacionais através desse resultado, né? Que é o que o torcedor espera. Então, para a gente não muda nada, né? Se é a vida que segue e a gente está pensando já no Vitória. E o time controllò bastante bem, defensivamente, organizado. O time estava conseguindo uma vitória, acho que mereceu a vitória, e depois aconteceu o que todos sabemos. Claro que agora é uma sensação grande de frustração, mas não é uma derrota, é um empate sim, pode ser agora mesmo um sabor a derrota como frustração. É muito engraçado, né? Personagem. Aqui é meio derrota, sim, né? Aqui no Brasil. Aqui, meu amigo, vai nessa, viu? Vai nessa que não é derrota, não, tá? Ele vai aprender, Vai aprender, é isso aí. Olha só, os artilheiros do Grêmio no Brasileirão, então, Bright White com 6 e o Volpi já tem 2 gols, hein? Já é um dos destaques, então, na artilharia do Grêmio nessa competição. Vamos agora de Bahia e Vasco. Toda a gente aqui que para de rebentar com os cariocas no Brasileirão, porque esse pênalti, eu vou te falar, o Amêndola falou que tá na dúvida. Sim. Ele vai me explicar daqui a pouco melhores momentos na tela. Tá de brincadeira ele, né? Teve lei do ex, gol do Cuiabano, mas eu gostei do Botafogo. Também gostei. Léo Link pegou muito. Pegou muito. Acho que o Neto, não sei não, hein? O Neto, quando voltar, o Léo Link já é titular absoluto do Botafogo. Aliás, falei até com o Igor Dorelhão, depois dos melhores momentos eu concluo. Mereceu, o Fernando não gosta dessa coisa, nem gosta de merecer. Sim. Mas eu acho que o Botafogo, pelo que jogou de verdade e por ter sido garfado, mereceu a vitória. Pra ficar claro, não é que eu não acho que... Só que eu acho que todo mundo merece, todo mundo trabalha. Só que uns jogam mais, outros jogam menos. Todo mundo merece. Tem gente que não merece nem o sol que pega na cara. Eu falo com relação ao esporte, GV. Tá. Com relação ao trabalho, ao treinamento, enfim, tudo. Mas o Botafogo fez um jogo muito interessante jogando fora de casa. Teve mais a bola. Foi um time que buscou mais o gol. Errou um pouquinho em alguns lances decisivos que acabaram não saindo do gol, porque o Léo Link foi muito bem na partida. Só que esse pênalti aí é brincadeira, cara. Brincadeira o pênalti. Voltamos a ter nosso querido Marlon Brady Freitas dando uma assistência absurda pro Cuiabano, que tem uma característica diferente do que a do Alex Telles. A gente não vai ver isso, vai ver poucas vezes o Alex Telles fazendo esse tipo de situação, atacando o espaço, com o Matheus Martins entrando, dando o fundo pro ala, né, que faz muito mais papel de ala do que de lateral. O Cuiabano entrando muito bem pelo lado do campo. O Cuiabano, ele faz gols importantes, ele consegue ter uma movimentação interessante e o Botafogo fez um bom jogo. Deu alguns espaços, mas fora de casa o Grêmio precisava vencer, vinha de uma vitória importante fora de casa, mesmo sendo lá no Sul contra o Internacional, jogando lá no Beira-Rio. Mas esse pênalti, Flavinho... Não, eu gostei até
pelas ausências, né? O Botafogo não teve, acho que foram 13 jogadores, e entre lesionados, suspensos, aí tem também o Barreira, que está com a seleção colombiana, o Montoro, que também agora já está com a seleção argentina para disputar a Copa do Mundo Sub-20, mas eu gostei do Botafogo. O moleque é muito novo, né, mano? 18 anos, né, cara? Cara, muito novo. É um baby ainda. Mas eu gostei do Botafogo, eu achei que eu fui surpreendido positivamente, achei um time minimamente organizado, o suficiente para gerar muito problema para o Grêmio. E depois da entrevista do David, ele pode ter alguns equívocos, eu acho que em muitos momentos ele demora um pouco a mexer, ele podia ler o jogo um pouquinho mais rápido, mas eu gosto das entrevistas dele, porque ele geralmente é bem sensato quando ele fala. E a reclamação do David, aí já entrando nesse tema polêmico do pênalti, eu concordo com a reclamação dele. Eu concordo com a reclamação do David, que ele não falou que não foi pênalti. Mas aí eu penso de uma outra maneira, porque a imagem pode ser inconclusiva pra gente. Mas é uma questão de interpretação. O árbitro pode ter chegado ali e visto. Para ele foi a mão e ele conseguiu visualizar, e aí ele foi e marcou o pênalti. Mas eu acho que tem outros erros antes disso. E o principal deles, quem falou isso hoje, foi lá no nosso Só Joga em Casa, o Conrado Santana, porque eu também tinha convicção de que não tinha sido pênalti. Mas eu acho que o Matheus, ele deu mole de virar o corpo, e por mais que o braço dele tivesse colado, a mão dele tá aqui, a mão dele tá para frente. Se a bola não toca na mão dele, a bola vai na direção do gol. Isso é um ponto. Não, esquece o que eu falei. Eu não tinha visto essa imagem aqui. Esse lance arrebentou a gente, tá entendendo? Esse lance eu não tinha visto, não. Então é pênalti. Esquece. E outra coisa, eu acho que, inclusive, imagino que essa imagem tenha rodado pro VAR, na hora do árbitro ter olhado lá, por isso que ele deu o pênalti. Mas se ele não teve essa imagem, esse ângulo, se ele não tem a convicção, tem que seguir o que ele marcou dentro do campo. Isso aí, ele marcou escanteio. O Tchelatinho falou, foi um lance inconclusivo. E esse lance essa imagem aí, já vi. Porque eu acho que o argumento, a gente não é árbitro, né? Eu acho que tem muito disso que não sei se foi o Bigode ou o Fernando falou. Se a bola não pega na mão, ela vai pra dentro da área, e aí é um Deus nos acuda. A gente vai voltar nessa polêmica, mas eu quero falar aqui o seguinte. Meu Deus do céu, o Perry pegando muito no Botafogo, foi embora. Entra o John, que pra mim evoluiu muito no Botafogo. Ele terminou no Botafogo muito mais goleiro do que ele chegou, minha opinião, tá? Assim como o Perry, que era reserva, esquecido no Sport ou no Náutico? Náutico. Pertenceu ao São Paulo, estava emprestado pro Náutico, uma loucura. E o Léo Link, que eu já vi jogar lá atrás, sempre foi bom goleiro, por isso estava no profissional, tem entrado muito bem e ontem fez uma baita de uma partida. Léo Link mostrando pro John Textor. E assim, tô falando de uma forma carinhosa, não é de afronta. Que tem que trazer o goleiro, mas pode olhar com carinho também para quem tem em casa. E aí eu fiz questão de pegar nome e sobrenome. Eu conheço, mas não sabia o sobrenome. Do Marcelo Grimaldi e do Ricardo Herrera, os dois treinadores do goleiro do Botafogo. Porque quando a gente vê o goleiro evoluir em uma temporada assim, principalmente quem não joga, é porque o trabalho é bem feito e principalmente além do trabalho, Fernando, a coisa do psicológico. Irmão, esteja pronto. Irmão, esteja pronto. Porque senão acontece o que aconteceu no Flamengo lá atrás. Precisa do GV entrar, entrega, prejudica o time. Os do Botafogo, quem entra vai muito bem, então parabéns pra rapaziada. Léo Link, tá bem demais, moleque. Mantém o trabalho. Infelizmente o Neto teve uma lesão grave e tá contigo, filho. Para qualquer pretensão que o Botafogo tenha, tá contigo. Eu tenho certeza que o torcedor do Botafogo já confia muito e fica um pedido. De verdade. Torcedor do Botafogo, eu sei que vocês estão chateados com um monte de coisa, mas o moleque também não é máquina. Eventualmente vai dar um mole, vai falhar, como o Perry fez, como o John fez, como o Jefferson fez, como o Manga lá atrás fez. Pelo amor de Deus, não é para fritar o moleque. É hora de dar força, porque vocês têm um baita de um goleiro dentro de casa. Então daqui a pouco vai pro Nottingham Forest, vai não sei pra onde, aí vão reclamar, chamar de mercenário, não sei o que lá. Desabafei, tô bem leve. E ele não vai ficar muito tempo aqui, não. Eu também acho que não. E eu acho que ele tem passaporte europeu, eu acho que ele tem. E nosso tio Valdemar ia ficar chateado com o Matheus Martins, né? Por quê? Fala, Fernando. Porque o cara que tá defendendo, pode ser ele atacante ou zagueiro, ele não pode virar. Principalmente saltando. Virar o popô, né? Virar o corpo. Primeiro, que se a bola não bate na mão dele, é passar no meio da barreira. E podia ter problemas, como o gol aconteceu, bater na mão de outro jogador. Tá de frente, se ele salta de frente, se protegendo, ele consegue rebater a bola até de cabeça. Acabou dando oportunidade da bola bater na mão e o pênalti acontecer. É muito claro o movimento do braço dele. Claro, não, e que fique de aprendizado, não só para ele, mas para todos os outros. Nossa!
Boa pergunta. Porque eu não tinha visto essa imagem. Eu não vi essa imagem também. E eu olhei muitas vezes. E nem na imagem do jogo passou essa imagem. Da transmissão. Na transmissão não passou essa imagem. Essa imagem é do VAR mesmo. Porque o Fernandão falou ontem, isso não é pênalti em lugar nenhum. Aí eu comecei a ver, rever. Eu nem tinha visto esse E não lance. só joga em casa, o Conrado, o senhor tem olhos de lince? Eu acho que ele falou que viu esse lance, se eu não estou enganado. Ah, deve ter visto, né? Ele deve Mas ter eu visto também, mas eu cheguei pra fazer. Eu falei, cara, ainda falei, a arbitragem tá de brincadeira, isso foi um erro crasso. E aí ele veio com essa opinião e realmente faz bastante sentido. No outro ângulo já dava pra ver que a mãozinha aqui tinha sido atingida pela bola. Então já gerava dúvida. Ah, olha e só. Aí, esse essa lance... coisa de braço pra trás, que o Valdemar também ficava chateado. Ele tá assim, quando bate, ele pula. Quando pula, naturalmente o braço Tu vai como você pular assim. O Davi Aí Luiz pega sem querer. fazia uma parada que era interessante. Ele só invertia. Ele só botava a mão pra frente. Faz sentido. No documento? Você acaba protegendo o documento e a tua mão tá colada ao Tá corpo. bom, e se for o Alexandre Barbosa, protege como? Pô, cara, tem aqueles Escudo de choque. Tem aqueles protetores da NFL, tá ligado? Aqueles da NFL. Pode usar aquele também, se ele quiser. Aí é com ele, mas... Porque aqui você tá segurando uma na outra, você tá vendo o que tá acontecendo. Sim. Ó, mas se tocar na tua mão, vai bater no corpo. preso aqui, cara. Alexandre Barbosa na parede, vai proteger o documento. Escudo de choque. Ou seja, todos nós concordamos que foi pênalti, né? Não, muito essa imagem aí me Não, Ou derrubou. seja, muito pênalti. obrigado de nada aos senhores, tá? Tu deu uma sorte do caramba. Sorte não. Menos- Isso aí é entendimento. Tu deu uma sorte do caramba. Menos Tamo junto, Conrado. Tá Valeu, tentando- Conrado. Quem Obrigado, tá tá? tentando dar sorte. É isso, exatamente. quem dá a mão da sorte. Davidinho. O que fala de o manhã clube, essa aí. coincido com eles. Acho que não temos um lance conclusivo. Então é uma interpretação de um lance onde em nenhum momento a gente vê a bola tocar a mão do jogador. Acho que não pode ser uma interpretação nesse caso. Tem que ser claro, porque o VAR tem que ver um erro claro do árbitro, e nesse caso não tem erro claro, não tem um lance conclusivo. Acho que se não temos lances conclusivos, não podemos interpretar que é penalti, porque ninguém vê, ninguém sabe. Ó, João ficou bolado, tá? Bota na tela aí pra mim, Vini Show. Ó, John botou. Shameful. Vergonhoso. Nós, que ele agora é brazuca, né? Recusamos evoluir. Rapidinho, querem dar opinião sobre isso? Com certeza ele não viu esse outro ângulo, ou então ele tá querendo brigar com a imagem. Simples. Fernando Santos. John, o seu crédito tá um pouco abalado pra você reclamar de alguma coisa. Não no banco, na vida, porque no banco ele não isso aí, acaba nunca. com relação às declarações no futebol. Mas depois ele vai ver a imagem e vai ficar calado. Há quem diga que na rede social ele está um leão, mas onde ele deveria estar, ele está um gatinho. Não, cara. Aí que... Como diz o Anselmo Paiva, que ele se intitula agora o Gatinho Predador. Você lembra do filme do desenho do He-Man? A Tila virava a She-Ra, o Adam virava o He-Man e o Pacato virava o Gato Guerreiro. Lembra? Ele era um gato grande, verde, e virava o Gato Guerreiro. Você não lembra do Não He-Man? lembro, é da minha época. Até porque eu tenho 25 anos só. O cara perna. Bom, toma. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.